textos. Aba anotar, grupo texto, que também tem uma seta, quer dizer que existe coisa aqui, que é a configuração do tipo de texto. Configuração semelhante à que a gente fez nas cotas. Lembrando que esse estilo de texto aqui não pode ser levado para as cotas, nem para nenhum outro elemento. Isso é simplesmente para os textos. Vou duplicar. Aqui eu gosto de colocar o nome régua. Tá? Régua 80, 2 milímetros. Régua 100, 2,5 e assim por diante. Vou criar a régua 80, que tem 2 milímetros de altura, com a fonte calibre. Configurações gráficas, né? Espessura de linha, segundo plano, que vai ser transparente. Espessura de linha aqui, eu deixo o 1 apenas para as linhas de referência, então, linhas de cota, linhas de chamada, linhas de símbolo. Qualquer outro elemento começa a partir de 2. Segundo plano, transparente. Exibir borda, não vou querer, que é aquela borda que fica fazendo um retângulo. Deslocamento da linha de chamada detalhe vai ser 0,01 milímetro, para ficar bem juntinho à linha de chamada. Seta da chamada de detalhe é seta de 30 graus. Vou mostrar por quê. Porque o texto não é simplesmente um texto que a gente coloca, ele também pode ser uma linha de chamada de detalhamento, de especificação. Então, isso aí configura já essa linha de chamada. Fonte do texto. Quer dizer que ele vai sair com 30 graus da pessoa? Não, esse 30 graus aqui, 30 graus aqui é o formato da seta. Ela tem a de 90, que forma um ângulo de 90 entre as duas perninhas, e tem a de 30, que forma um ângulo de 30 graus entre as duas perninhas da seta. Eu gosto dessa que parece mais desenho à mão. Fonte de texto Arial, vou mudar para calibre. Okay. Tamanho do texto, como eu falei, eu quero a régua 80 com 2 milímetros, então eu coloco 2 milímetros. Tamanho da guia, 0,01. Não quero negrito nem itálico nem sublinhado, e o fator de largura 1 para manter a fonte do jeito que ela é. Clique OK. Tenho um texto. Um estilo de texto já feito. Para fazer o texto, clico na ferramenta texto aqui, na aba anotar grupo texto, ou no acesso rápido, na letra A lá em cima, o atalho TX. Texto. Veja que quando abro a modificar contextual, tenho o grupo formatado. Aqui eu escolho texto simples, linhas de chamada, tá? 2 segmentos, que seria 2 segmentos, um segmento único curvado ou um segmento reto. Essas configurações aqui do lado dizem por onde essa linha de chamada vai sair. Por cima à esquerda, por cima à direita, no meio à esquerda, no meio à direita, no meio, na parte inferior, esquerda ou direita. Lembrando que naquela configuração de texto eu coloquei, onde tinha 12,7 milímetros, eu coloquei 0,01. Na verdade é o tamanho da caixa do texto em relação ao texto. Vai ficar bem juntinho. Dessas configurações aqui são as configurações de parágrafo, né? A linha à esquerda centralizada, a linha à direita. Não tem como formatar justificado. Vou colocar um texto qualquer aqui. E digito o texto. Feito o texto, tenho a possibilidade de fazer a linha de chamada. Veja que ele não vem automaticamente com a linha de chamada, porque eu cliquei na opção texto simples. Aqui eu vou colocar a chamada. Eu posso acrescentar
posso acrescentar linhas, tá? Posso mover, aparece esse símbolo de mover aqui e o símbolo de rotacionar. Esses grips aqui vão fazer com que minha caixa de texto aumente ou diminui. Se diminuir, ele aumenta aqui, ó, a quantidade de linhas. Se eu puxar, vai ficar com as linhas que eu construí. Posso puxar um pouquinho mais para fora. Essa segunda linha, esse segundo ponto aqui na linha de chamada é para fazer a quebra. Então, eu posso quebrar a linha para deixar ela na diagonal ou deixar ela reta, da forma que eu quiser. E posso puxar a linha de chamada para cá. Aqui na caixa de texto, ou na barra no menu de propriedades, eu tenho as mesmas características que eu estou mexendo aqui em cima. Chamada de detalhe, anexo esquerdo no topo, anexo esquerdo no topo, anexo direito no inferior, alinhado horizontal esquerda, tá aqui, né? Manter legível, vou colocar a chamada de detalhe, que foi essa que eu coloquei. A chamada de detalhe, como foi dito, pode ser curva ou pode ser reta, né? Aqui está naquele estilo de texto diferente. Eu vou colocar estilo régua 80, 2 milímetros. Já mudei o estilo. Novo. Se eu quiser colocar outro tipo de linha de chamada curva, eu venho para essa opção aqui, curvado. Clico. A diferença é que ele já vem com a nota antes de colocar o texto, né? A diferença de que tu falou dessa tudo em curva e reta, não, a diferença do AutoCAD. Não, a diferença é o seguinte. Eu vou mostrar aqui. Não criou a linha de texto, a caixa de texto, não? Criou a caixa de texto, mas não criou a linha de chamada automaticamente. Quando você clica em texto, você tem a opção de colocar ele sem linha de chamada e com linha de chamada. Né? A opção sem linha de chamada, né, não cria automaticamente a linha. Você não tem que clicar antes para determinar a posição da linha. Já as opções com linha de chamada, você precisa antes identificar a linha, o que você está querendo chamar a atenção, depois a segunda opção para colocar o objeto.